Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui mais uma vez, dando um aditivo, né? Somando com o conteúdo do vídeo que eu liberei há horas atrás. Então esse vídeo vai complementar o vídeo anterior. Aconselho você a assistir o vídeo em que eu falei sobre a cúpula do governo mundial. Uma reunião que ocorre todos os anos, é a 8ª reunião, foi criada em 2013 e agora está na sua 8ª edição e eles estão falando ali. O primeiro fórum de discussão é sobre a implantação da nova ordem mundial, a chegada da nova ordem mundial. E a apresentadora, na abertura no dia de ontem, dia 29 de março de 2022, entenda que ela fala 2020 porque a Expo Dubai 2020 não se concluiu por causa da crise sanitária. Então é a conclusão da Expo Dubai, como eu expliquei, e o Summit, né, a cúpula global do governo, a cúpula do governo mundial. E ela começa dizendo: vocês estão prontos para a nova ordem mundial? Estamos prontos para a nova ordem mundial? Só uma retificação, embora no título do vídeo eu tenha colocado interrogação e tenha feito uma errata embaixo na descrição, durante o vídeo eu olhei somente rápido ali a legenda e esqueci de falar para você que é uma interrogação. Ela está perguntando se a liderança mundial está preparada para a nova ordem mundial que está surgindo. Hoje, agora. Nesse segundo vídeo que eu falei que é um aditivo, eu estou colocando imediatamente para você uma reportagem da Sputnik. E nessa reportagem da Sputnik, o vice-chanceler russo está comentando, está citando um fato desse eixo que se forma e o BRICS está no centro. Engraçado que no vídeo anterior eu falei exatamente isso. Pode colocar aspas e confira no vídeo anterior. O BRICS estará no centro disso. Os países do BRICS eu citei, né? Falei da China, falei da Rússia, falei da Índia, mencionei o Brasil também com a sua capacidade energética, com o seu mercado interno ser gigante. O Brasil já alimenta o mundo. O Brasil tem grande potencial, além de energético, energia limpa, além de fornecer alimento para o mundo. O Brasil é um grande produtor de commodities. O Brasil precisa avançar em tecnologia. Mas temos aí o desafio à ordem, à hegemonia, ao domínio do poder global. O que estava, gente, nos circuitos de conspiração, gente que já foi cancelado, ou pessoas que falam sem compreensão, mas falavam isso às escondidas, agora pode falar abertamente, porque as autoridades globais, as lideranças globais, estão mencionando isso com clareza, né? Então vamos lá, países do BRICS estarão no centro da nova ordem mundial, diz vice-chanceler russo. É importante você destacar neste momento em que o Ocidente está vendo surgir. Olha, entenda uma coisa. Há 20, 25 anos atrás, os globalistas focaram na China. Focaram na China mesmo. Existem, se você buscar documentos, reportagens, vocês vão ver como os cabeças do globalismo começaram a investir na China, fabricando tal milagre econômico chinês, etc. Como eu já expliquei para você, citei até um seriado do Netflix, eles chamam, se eu não me engano, é The China Rustle, alguma coisa assim. Já tem bastante tempo que eu indiquei para você, mas acho que é isso, The China Rustle. E ele fala que o milagre econômico chinês foi fabricado por uma elite. Eles tinham interesse de fabricar e espalhar essa realidade para o mundo. Mas vamos lá então, deixa eu ler um pouquinho a matéria, senão eu me empolgo falando nas informações e você pode ficar confuso. Como o Ocidente declarou uma guerra híbrida contra a Rússia, híbrida é quando ela não vai só pelo viés convencional do fronte, da batalha, né, bélico. Ela atua com movimentos sociais, ela atua na área econômica, na área tecnológica, ataques hackers. Isso é uma guerra híbrida. Nós estamos vendo uma grande guerra econômica mundial. Isso já vem se arrastando e o conflito Rússia-Ucrânia só inaugurou uma outra fase, porque a nova Guerra Fria, a nova guerra comercial entre os Estados Unidos e a China vem desde a chegada do Donald Trump ao poder. Então agora, com Rússia e Ucrânia, as sanções e os bloqueios impostos à Rússia, foi então declarada uma guerra híbrida. Os países do BRICS, quem são esses países do BRICS? É esse bloco de cooperação econômica. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Entenda, nós estamos falando dos países com grande extensão territorial, se juntarmos Brasil, Rússia, Índia e China, estamos falando do maior bloco. Em termos de população, em termos de território,
Estamos falando do maior bloco. Agora, de poderio econômico, isso está se configurando. Por quê? A China é o maior importador de petróleo do mundo. A China é um dos maiores compradores de commodities, junto com os Estados Unidos, né, e outros países da Europa. Entenda, minério. O que é essencial para a indústria automobilística, insumos para a agricultura, a China está no topo. Quem são os grandes exportadores de commodities? Brasil, Rússia. África do Sul também entra no fornecimento de minério. E já há um tempo que a China e a Rússia estão presentes na África do Sul, não só estes, mas o Irã também. O Irã não faz parte do BRICS, obviamente, faz parte de uma outra cúpula envolvendo a Rússia, envolvendo a China especificamente, né? Mas Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Né? A Índia vem numa crescente. E já há muito tempo, os globalistas também investem na Índia. Se você pegar o próprio Tio Bill, em termos de tecnologia, seja tecnologia medicinal ou tecnologia de reconhecimento facial, inteligência artificial, vocês vão ver que tem grande presença ali na Índia já faz um tempinho. Bom, diz o seguinte, o BRICS, esses países do BRICS estarão no centro de uma nova ordem mundial. Aqui ele está falando, você assistiu... Aqui no YouTube e no Facebook, os membros têm uma aula para distinguir as coisas. E o Geopolítica Premium tem uma aula de 45 minutos, explicando desde os impérios, desde Nimrod, da queda de Satanás, etc., dessa questão da nova ordem mundial. E eu explico, faço uma distinção conceitual da geopolítica, do globalismo, explicando ali as pedras guias da George, etc., né, questões espirituais. Então vai para o Geopolítica Premium, seja um membro lá e você vai estar me apoiando, mas se você é membro aqui do YouTube ou do Facebook, você tem um conteúdo, né, um pouquinho limitado, mas ele é diferenciado do conteúdo aberto. Bom, diz aqui, ó, em todos os aspectos, deixa eu limpar, em todos os aspectos, esses países se tornarão a base de uma nova ordem mundial, disse o vice-chanceler ART, quando perguntado. RT é outro portal mantido pelo governo russo, assim como o Sputnik. Quando perguntado se os países do BRICS assumiriam um papel mais importante no mundo. A Rússia está trabalhando para estabelecer contatos com qualquer país interessado em cooperação, disse ele. Agora, presta atenção aqui, ó. Não há notícias aqui sobre política... não há notícias aqui sobre nossa política estável e de longa data de estabelecer uma parceria estática e abrangente com a China. Este é apenas mais um passo, disse ele, comentando a recente reunião dos ministros das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, com o colega chinês, o Yang Yi. Entenda o seguinte, o Lavrov está na China e ele vai passar por outras regiões para estreitar relacionamentos e também avançar na quebra do petrodólar. A Rússia, senhoras e senhores, está fazendo o seguinte, uma grande pressão, aquele jogo que eu expliquei para vocês, deixa eu voltar a tela para cá, eu já concluo, que é o efeito bumerangue, quer dizer, vieram as sanções e as consequências das sanções voltam para o Ocidente. É claro, o próprio presidente dos Estados Unidos ele teve um momento, Dilma, que ele falou, ó, lá na Polônia, na semana passada, as sanções não serviram de nada. A gente sabe que as sanções não servem para nada, mas vamos impor mais sanções. Então, momento Dilma. Inclusive, o Tucker Carlson, que é um apresentador da Fox News, né, um programa de política nos Estados Unidos, ele disse que é hora, isso junto com outros deputados republicanos, é hora de exigir a 25ª emenda, quando um presidente ele é removido por questões cognitivas, né? Se alega demência. Ele não tem capacidade, não tem acuidade mental de lidar com a pressão. Bom, o índice de aprovação do presidente dos Estados Unidos desabou, né? Nós estamos falando aí do preço histórico do combustível. E, inclusive, olhando para a Europa, eu coloquei para você no vídeo, assista ao vídeo anterior que complementa este aqui, né? Então fica tudo muito coeso ali, você vai ter uma percepção ótima sobre o que está surgindo. Na Europa, o Olaf Scholz, ele falou, os alemães vão ter que se lidar com o frio comprando mais cascol. O que ele está falando? Não tem solução para a crise energética. Então, estamos vendo o desencadear de uma crise energética, de uma crise alimentar, mas principalmente, gente, estamos falando da mudança do polo de poder no mundo. Tá?
Agora, este é o grande jogo. Aí volta a questão da nova ordem, visando aí aspectos do globalismo. É mais uma distopia. Por acaso, eu já falei para vocês, como um exercício didático, por acaso vocês assistiram o clipe de uma música, de uma banda de rock que eu coloquei para vocês, eu fiz a análise aqui, inclusive eu tive que excluir esse vídeo do meu canal, não me foi permitido manter o vídeo, eu excluí, coloquei só no Geopolítica Premium. É o clipe do Iron Maiden. Esse clipe é Writing on the Wall, alguma coisa assim, escrito no muro, escrito na parede. Falando do escrito, a mão que apareceu na festa de Bel, lembra? Na festa de Belsazar, tá escrito lá, a mão apareceu na parede, testado, pesado foste na balança, encontrado em falta, etc. O clipe do Iron Maiden, assistam porque eles mostram como uma elite mundial coloca o dragão vermelho, a China, no topo da ordem e depois a derruba. É exatamente isso que pode acontecer. Não vou afirmar, porque eu não tenho bola de cristal. Aqui me compete fazer uma análise geopolítica e sinalizar para as escrituras. Antes de sinalizar para as escrituras, então falo novamente com você, reafirmo com você só uma correção aqui, uma retificação do vídeo anterior que ali, quando está abrindo, falando sobre a nova ordem mundial, está perguntando, vocês estão prontos para a nova ordem mundial? Então, feita essa correção, eu falo para você o seguinte, a Bíblia nos sinalizou que um homem vai surgir de uma cúpula. Ele é o pequeno, no livro de Daniel, com muitas visões escatológicas, proféticas, e outras que já aconteceram, né, sonhos, visões, etc. Daniel fala de um pequeno chifre. Daniel fala de um pequeno chifre que surge no meio de 10, que derruba 3 e se destaca, que começa de modo despretensioso, até de modo... vai ser desprezado no começo, falando do anticristo, do iníquo. A Bíblia também nos sinaliza que vai ser um contexto de geopolítica aí especificamente. Então preste atenção, porque nós temos uma composição no BRICS, e nessa possível mudança no eixo de poder do mundo, as potências hegemônicas hoje não vão aceitar. Então, possivelmente, nós veremos esse conflito se arrastar por mais um tempo. Com a desculpa energética, o território, a guerra por procuração, que no caso é a Ucrânia, eu já te expliquei o conceito de guerra por procuração, vale a pena você fazer isso. Assista o clipe do Iron Maiden, que é esse exercício paradidático para você. Assista também o vídeo anterior ligando com essas informações que eu passo agora aqui. Muito interessante, né? Está tudo acontecendo diante dos nossos olhos e vamos ver o desenrolar das cenas dos próximos capítulos. Paro por aqui, pessoal. Fique firme, tudo está se cumprindo. Um abraço. Tchau, tchau.